Eu ainda me lembro do momento exato em que o meu mundo inteiro se partiu ao meio. Não foi algo dramático. Não houve gritos, nem portas batendo. Era uma terça-feira tranquila à noite, daquelas em que a casa cheira a jantar e tudo parece perfeitamente normal por fora. Daquelas noites em que você pensa, está tudo bem. Hoje foi um bom dia. Hoje nós estamos bem. Eduardo estava sentado na minha frente à mesa da cozinha, braços relaxados, rosto calmo. E ele disse aquilo com tanta naturalidade, como se estivesse comentando sobre o clima, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Eu decidi que a Valentina e eu vamos passar as festas com a Monique este ano. Ela merece ter a filha por perto no Natal. Eu simplesmente fiquei ali. Completamente imóvel. Como se meu corpo tivesse esquecido como se mexer e minha mente tivesse esquecido como pensar. O garfo na minha mão de repente ficou pesado demais. O barulho da geladeira pareceu ensurdecedor. Ela merece. Não nós. Não a nossa casa. Não os 7 anos que eu derramei nessa família com as minhas próprias mãos. Ela. Antes de continuar essa história, se o que eu acabei de dizer já fez seu estômago revirar, se você já se sentou na frente de alguém que ama e se sentiu completamente invisível, por favor, aperte o botão de se inscrever agora mesmo. Toda semana eu compartilho histórias sobre casamentos reais, traições reais e mulheres reais que encontraram sua força quando tudo ao redor delas desmoronou. E se você está assistindo isso hoje, algo me diz que você precisa ouvir o que acontece depois. Então fica comigo. Meu nome é Viviane. Tenho 36 anos. E pelos últimos 7 anos, eu entreguei a esse casamento tudo o que eu tinha. Não uma parte. Tudo. Meu tempo, minha energia, minha paciência, meus sonhos, meus planos, eu construí a minha vida inteira em torno do Eduardo e dessa família. E eu fiz isso de livre e espontânea vontade. Fiz com amor. Porque é isso que você faz quando ama alguém de verdade. Eu conheci o Eduardo quando tinha 28 anos. Ele era diferente de qualquer homem com quem eu já tivesse saído antes. Era carinhoso, atencioso e engraçado daquele jeito discreto e inteligente que te conquista sem você perceber. Ele lembrava de detalhes pequenos, sua música favorita, como você toma seu café, o nome da rua onde você cresceu. Eu me apaixonei por ele devagar no começo, percebendo pequenas coisas. E depois, de uma vez só, como dar um passo no vazio sem perceber que estava na beira do precipício. Ele vinha com uma história, claro. Tinha uma filha chamada Valentina de um relacionamento anterior com uma mulher chamada Monique. Eu sabia disso antes mesmo de ficarmos sérios. E eu quero deixar algo muito claro, eu nunca tive problema com isso. Nem uma única vez. Porque quando você ama alguém, você ama a história inteira dessa pessoa, não apenas os capítulos que são fáceis ou confortáveis. Valentina tinha 4 anos quando eu e o Eduardo começamos a namorar. 4 anos, pequena, curiosa, com grandes olhos castanhos e o rostinho mais sério que você já viu em uma criança tão pequena. Eu estive lá no primeiro dia de aula dela. Eu estive lá quando ela perdeu o primeiro dentinho e chorou porque estava com medo. Eu trançava o cabelo dela nas manhãs em que o Eduardo se atrasava. Eu ficava acordada depois da meia-noite fazendo o bolo de aniversário dela do zero porque ela tinha pedido um em formato de borboleta, e eu não iria decepcioná-la. Eu me sentava ao lado da cama dela quando tinha pesadelos, fazendo carinho nas costas e dizendo que ela estava segura. Eu nunca tentei substituir Monique. Eu não era a mãe dela e nunca fingi ser. Mas eu amava aquela menina do jeito que você ama alguém que simplesmente se tornou parte do seu coração sem que você sequer decidisse isso. Não houve um momento em que eu escolhi amar Valentina, ela simplesmente se tornou alguém que eu não conseguia imaginar minha vida sem. E Monique, eu mantive distância quando era necessário. Fui respeitosa todas as vezes que nossos caminhos se cruzaram. Nunca falei mal dela na frente de Valentina, nenhuma única vez, porque aquela criança merecia paz. Ela merecia amar as 2 mulheres da vida dela sem culpa ou confusão. Então eu engolia muita coisa. Eu deixava passar. Eu sorria quando era difícil sorrir.
Mas há algo que ninguém te avisa quando você entra no papel de madrasta. Ninguém vê o que você entrega. Ninguém conta os sacrifícios. Ninguém te chama de lado e diz: eu vejo o quanto você está se esforçando. Eu vejo o quanto isso te custa. Você simplesmente dá, e dá, e dá, e em algum momento pelo caminho, o mundo decide que, porque você não carregou a criança no ventre, o seu amor vale só um pouco menos. Nos meses antes daquela terça-feira à noite, eu comecei a sentir algo mudar em Eduardo. Uma mudança tão lenta e tão sutil que eu continuei dizendo a mim mesma que estava imaginando coisas. Ele estava mais quieto no jantar. Pegava Valentina na casa de Monique e voltava mais tarde do que o normal, às vezes 1 hora depois, às vezes mais. Ficava no telefone incômodos onde eu não estava. E começou a mencionar Monique com mais frequência nas conversas. Coisas pequenas no começo. Monique disse que Valentina está com dificuldades na escola. Monique acha que deveríamos mudar o cronograma dos fins de semana. Depois ele começou a defendê-la em momentos que nem tinham a ver com ela. Justificando as escolhas dela. Como se precisasse que eu a entendesse melhor. Como se precisasse que eu pensasse bem dela por razões que ele não estava dizendo em voz alta. Eu disse a mim mesma que estava paranoica. Disse a mim mesma que 7 anos de casamento não desmoronam por causa de algumas noites mais longas e um nome mencionado vezes demais. Disse a mim mesma que eu estava cansada, pensando demais, e que estava tudo bem. Eu não estava paranoica. Eu não estava pensando demais. E não estava tudo bem. Quando Eduardo disse que ela merece, naquela terça-feira à noite, algo dentro de mim ficou completamente em silêncio. Não o tipo de silêncio que é paz. O tipo de silêncio que vem bem antes de algo se quebrar. Eu olhei para ele do outro lado da mesa, realmente olhei, e perguntei, muito calmamente, o que exatamente ela merece, Eduardo? Ele se mexeu na cadeira. Olhou para a mesa em vez de olhar para mim. Disse que Monique estava sozinha há muito tempo. Disse que ela sentia falta de ter Valentina nos feriados. Disse que achava que seria bom para todos. Para todos. Eu estava sentada bem na frente dele e ele disse para todos. Então eu perguntei se ele já tinha contado para Valentina. E ele disse que sim. Já tinha contado. Nossa menina já estava animada, já imaginando, já esperando por algo que foi decidido sem mim. Eu, a mulher que esteve presente na vida daquela criança todos os dias nos últimos 7 anos, fui a última pessoa a saber. Eu não levantei a voz. Não chorei. Apenas assenti, me levantei e disse que precisava de um pouco de ar. Saí para a varanda dos fundos e fiquei ali no frio por um longo tempo. E pensei em todos os natais que eu tinha planejado na minha cabeça. Cada tradição que construímos. Os enfeites que eu comprei. A receita de biscoito que eu guardei. A meia de Natal de Valentina pendurada ao lado das nossas na lareira. E pensei em tudo isso indo para a casa de Monique, como se não fosse nada. Como se eu não fosse nada. E então eu pensei em quem eu era antes de me fazer menor para caber nessa vida. Antes de aprender a engolir minha dor para manter a paz. Antes de começar a medir meu próprio valor pelo espaço que me era permitido ocupar dentro do meu próprio casamento. Algo dentro de mim parou de se quebrar naquela noite. E começou a se transformar em outra coisa. Algo silencioso, certo e decidido. Porque Eduardo achou que aquela frase era o fim. Ela merece, como se aquilo encerrasse a conversa, encerrasse o capítulo, fechasse a porta para qualquer resposta minha. Ele não fazia a menor ideia de que aquilo era apenas o começo. Eu entrei, peguei meu telefone e liguei para minha irmã. Contei tudo. E quando terminei de falar, ela disse 4 palavras que eu precisava ouvir há mais tempo do que eu imaginava. Está na sua vez. O que eu fiz depois, Eduardo nunca viu chegando. Monique também não viu. E, honestamente, nem eu vi, até perceber que a mulher que eu costumava ser esteve esperando silenciosamente dentro de mim esse tempo todo, apenas esperando o momento em que eu finalmente estivesse pronta para deixá-la sair de novo. Se você quer saber o que aconteceu, fique comigo.
porque essa história está apenas começando. E eu prometo a você, o final vale absolutamente a espera.